Você aí que tá indo pro bar ou pra praia porque acha que a pandemia acabou ou porque a vacina tá quase pronta? Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio, vamos falar sobre o que falta para a gente sair dessa pandemia e por que, até isso acontecer, ainda temos que ficar em isolamento social. Agora que estamos com estabilidade no número de casos e mortes, podemos sair de casa tranquilamente? Agora já podemos ir para o bar, para a praia? A vacina tá quase aí, então já nem precisa mais usar máscara, né? Definitivamente o brasileiro cansou de ficar em casa. Vemos bares lotados, festinhas entre amigos, praias lotadas. Tá tudo normal, gente. Só que não. A pandemia ainda não acabou, moçada. O vírus ainda está circulando, ainda tem muita gente pegando e muita gente morrendo todo dia. Somos o segundo país no mundo em número de casos e número de mortes. Vamos embora, vem o Brasil brigando por medalha. Os Estados Unidos na frente, o Brasil vem brigando por medalha. O Brasil está em segundo, vamos que é prata, vamos que é prata. Estados Unidos vencendo, vamos que é prata, é prata, é prata, é prata, é prata para o Brasil. Mas por que veio essa tranquilidade em sair de casa e se aglomerar? Será o anúncio de progresso nas pesquisas de vacinas? Será a estabilidade no número de casos? Os avanços nas pesquisas das vacinas passam uma falsa impressão de que logo seremos vacinados e essa pandemia está com os dias contados. Mas a verdade é que não é bem assim, né? Temos vacinas que já passaram na segunda fase de testes clínicos. São 4 as etapas de testes. Na primeira, em poucas pessoas é testada a segurança da vacina, que é para ver se a vacina não provoca uma reação muito grave. Na segunda fase, em um número maior de pessoas, em centenas de pessoas, é testada de novo a segurança da vacina, mas também são testadas as respostas imunes à vacina que possam conferir proteção ao vírus. Nessa fase, observamos se realmente a vacina vai produzir anticorpos e células de memória que vão promover uma proteção quando você encontrar o vírus, ou seja, que vão fazer você não pegar o vírus se você tiver contato com o vírus. A terceira fase dos estudos clínicos de vacinas é a última fase antes da vacina ser aprovada para o uso na população. Essa fase precisa ser realizada de maneira multicêntrica, atingindo grande número de pessoas, geralmente milhares de pessoas participam, em locais com grande número de casos. É por isso então que tem mais de uma vacina sendo testada no Brasil. Claro, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos. Isso é um efeito da ausência de empenho do nosso governo em controlar a doença por aqui. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Voltando às fases de produção de uma vacina, nessa terceira fase temos um grupo de pessoas que toma a vacina que está sendo testada e um grupo de pessoas que toma outra vacina que não protege contra o coronavírus. Em alguns estudos tem se usado a vacina de meningite como esta vacina de controle. Assim, é possível comparar a proteção e a resposta imune produzida pelas pessoas que estão participando. Porém, nenhuma pessoa pode saber se está tomando a vacina em teste ou a outra. Os cientistas que estão envolvidos na análise dos dados também não podem saber quais são os indivíduos que estão tomando a vacina em teste. Isso porque tem que se evitar o viés, que é a tendência de que a análise dos dados forneça exatamente os resultados esperados pelo pesquisador. O sucesso da vacina em estudo. Temos algumas vacinas que já estão em terceira fase de testes e com resultados promissores. Isso se deve aos esforços da ciência que tem se empenhado muito para em poucos meses conseguir conhecer bem o vírus, a resposta imune, a doença e ainda desenvolver uma tecnologia vacinal capaz de produzir certa proteção. Graças a essa rede de colaboração entre diferentes grupos de pesquisa que atuam em diferentes áreas por todo o mundo, a gente está conseguindo em poucos meses ter um grande avanço nas pesquisas sobre o coronavírus. Até cientista da área de física está ajudando na criação de tecnologias para ajudar a controlar o coronavírus. Por exemplo,
A pesquisadora Mônica Olvera descobriu que é possível produzir um polímero que afeta as cargas elétricas de uma região do vírus, e isso pode enfraquecer a ligação do vírus às nossas células e, consequentemente, o seu poder de infecção. Tá, mas e depois da terceira fase de testes das vacinas? Depois da terceira fase, vem a quarta fase. A quarta fase já é realizada com a vacina aprovada e no mercado. Então, para irmos para a quarta fase, deve-se ter sucesso na terceira fase e os dados devem ser apresentados às autoridades sanitárias para aprovação do órgão sanitário do país em que a vacina será utilizada. Por isso, depois da terceira fase, aqui no Brasil, por exemplo, se os cientistas obtiverem sucesso mesmo, teremos que ter a aprovação da Anvisa para que a vacina seja aprovada para o mercado. Ah, mas já tem notícia dizendo que até dezembro teremos a vacina. Tem o Putin anunciando que ainda esse ano vai vacinar a população. Tem governo estadual fechando contrato com vacina russa. E é por causa dessas notícias que você tá parando de usar máscara indo pra praia? Atenção, hein? Cadê as imagens da praia aí? Cadê as imagens da praia? Coisas absurdas. Pô, liberou geral. Bom, temos que entender que podemos sim comemorar os resultados promissores nas pesquisas de vacinas. Porém, temos que manter os pés no chão. Todas essas fases de testes geralmente acontecem em um período maior. A emergência sanitária gerou uma corrida pela vacina. Então, os cientistas conseguiram elaborar protocolos de estudos mais rápidos. Isso não quer dizer que a vacina não seja segura. Na verdade, tudo ainda está em teste e os resultados finais vão nos dizer sobre o comportamento dessas vacinas. Existem algumas lacunas ainda a serem preenchidas. Temos casos de pessoas que pegam a infecção e não conseguem manter por muito tempo o número de anticorpos. E os anticorpos são importantes em prevenir a entrada do vírus nas células e, consequentemente, no organismo. As vacinas em estudo promovem a produção de anticorpos, mas não se sabe ainda por quanto tempo esses anticorpos podem durar no organismo. Por isso, temos que aguardar com cautela os resultados dessas pesquisas, ainda mais porque estamos vendo casos de reinfecção. São pessoas que tiveram a infecção há meses, se curaram e estão apresentando novamente positividade nos testes que detectam a presença do vírus no organismo. A reinfecção levanta o alerta de que seja muito provável mesmo que os anticorpos não duram muito tempo no organismo. Aí vem um monte de gente que já pegou a infecção e que nem está mais tomando os cuidados de prevenção porque acha que se pegou não pode mais pegar. Praias lotadas, bares lotados, muita gente sem máscara nas ruas, pressão para voltar tudo ao normal. Mas isso pode também ser excesso de confiança de que a vacina tá logo aí e que os casos também estão em estabilidade. Só que faltou avisar que a nossa estabilidade é com alto número de casos. Nós estamos com um pico estável de casos. As notícias boas nos resultados das vacinas nos acalmam o coração. O Instituto Butantan tem noticiado que está se preparando para produzir a vacina assim que obtiverem a aprovação. Porém, temos que manter os pés no chão. Você já parou para pensar em tudo que demanda a vacinação da população? Depois da aprovação de uma vacina, o mundo inteiro deverá iniciar a imunização da população. Até obtermos uma produção dessa grande quantidade de vacina, demandará um tempo. Mas essa vacina terá que vir em um frasco. Há notícias que relatam que a produção de frascos de vidro é insuficiente para o tanto de vacinas que terá que ser produzida. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos, o Brasil pode ter ainda problemas com a falta de seringas e agulhas para a aplicação das vacinas. Essa pandemia já mobilizou tanto a indústria que até mesmo houve falta de matéria-prima para a produção de álcool em gel. Um polímero chamado Carbopol, que é adicionado como espessante à fórmula, acabou. E por isso começamos a observar que o álcool em gel ficou mais grudentinho. É passando gel aqui toda hora, lavando a mão, é passando gel. Ele passa inteira a cara. Menino, diabo! Tá comendo, diabo! Além de toda essa logística da produção da vacina e dos insumos para a vacinação, temos que pensar no calendário de vacinação. As vacinas em estudo dependem de 2 doses. Para garantir a proteção, tem que tomar as 2 doses. Tem gente que nem está querendo tomar uma dose, imagina 2. Pera, só um minuto. Nossa, cacete de agulha.
Conscientizar a população da importância da vacina quando ela chegar será um desafio. Considerando o crescimento dos movimentos anti-vacina, que tem até mesmo o apoio de governantes, não podemos ficar totalmente tranquilos, mesmo quando a vacina chegar. E ainda tem que conscientizar a população de que a segunda dose é essencial para que possamos conseguir, de fato, gerar a imunidade de rebanho e controlar esse vírus. A gente tem que ser realista, entender que, por enquanto, o que podemos fazer é manter o isolamento social, o uso de máscara, os cuidados de higiene. Até mesmo quando a vacina chegar, há que se esperar um tempo para que a população seja imunizada, para voltarmos ao velho normal. Após esses episódios de aglomerações que temos visto, e também após o aparecimento de casos bem prováveis de reinfecção, temos que estar preparados para convivermos com esse vírus por muito tempo ainda. As vacinas vão chegar, mas temos que aguentar a espera e sossegar em casa. Se você não se prever, você pode adoecer. Você não se prever, você pode adoecer. Filho do Mato Grosso. É lockdown, é lockdown, é lockdown, lockdown, é lockdown. Em várias cidades no território nacional. É lockdown, é lockdown. Não podemos ser egoístas, indiferentes à dor de famílias que perderam pessoas queridas nessa pandemia. Ainda tem gente morrendo e o vírus ainda tá aí circulando. Sair sem máscara, gerar aglomeração, só vai contribuir para aumentar o número de casos e mortes. As pessoas que vão para festas, praias, bares e saem sem máscara estão servindo de reservatório para manter o vírus circulando por aí, entrando nas casas, encontrando pessoas mais suscetíveis e provocando a morte de muita gente. Não dá para baixar a guarda. Estamos ainda combatendo a pandemia. Enjoou de ficar em casa? Faz um passeio de carro. Quer rever os amigos? Faz uma videoconferência. Se precisar sair mesmo, use máscara sempre. E, pelo amor de Deus, escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Este podcast foi editado por Encaixe Produções.